Turma, estamos de volta, hashtag Estudo em Casa, dessa vez com a atividade 12. Nessa atividade, nós vamos retomar o descritor 7, em que se pede para quê? Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Como você já sabe, que quem entende como os autores articulam as ideias de um texto tem mais chance de ser bom em interpretação textual. Para que seja capaz de realizar uma leitura eficiente, o leitor precisa perceber que todo texto tem um projeto de dizer e este projeto está articulado a partir de uma informação principal e das informações que a complementam, seja ilustrando, seja enriquecendo. Estas informações que enriquecem e complementam a informação principal são chamadas de informações secundárias. A relação entre a informação principal e as secundárias garantem a coerência e a coesão do texto. Para que você consiga identificar a informação principal de um texto, é necessário que relacione as diferentes informações de forma a construir o seu sentido total, ou seja, que relacione as diversas partes que compõem o todo significativo que é o texto. Para que se torne mais claro, observe a questão a seguir. Bom, nós temos um texto aqui que tem como título: cerca de 20.000 se despedem do poeta Patativa. Foi decretado feriado ontem em Assaré, 623 quilômetros de Fortaleza, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. As homenagens começaram logo depois da morte, às 18h30. Parte da população, de 20.000 habitantes, acampou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam A Triste Partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poema Vaca, Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo em missa assistida por cerca de 10.000 pessoas. O enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São João Batista. A PM calcula que passaram pelo funeral cerca de 20.000 pessoas. O estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Vamos à questão. Na questão 1, o que pede? O fragmento que contém a informação principal do texto é. Bom, aqui você vai identificar qual desses fragmentos aqui que está contida a informação principal. Apenas um vai ter informação principal. As outras vão ser informações secundárias. A. Foi decretado feriado ontem em Assaré para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. Correto. Quem marcou o item A, essa é a opção correta, né? Quem marcou a opção A. E por que as outras não podem ser informações principais? A informação principal? Porque se você analisar aqui, o título, muitas vezes alguns textos você já percebe pelo título, outros não, né? Mas no título já diz assim, cerca de 20.000 se despedem do poeta Patativa. E aí já inicia, né, dizendo que foi decretado feriado, aí vai falando. As outras informações, aqui está no item B, por exemplo, né,
Nos diz o quê? À tarde, como o número de visitantes aumentou, veja que isso aqui é uma informação secundária, né, que circula em volta da principal. Do mesmo jeito, a informação C, que fala, né, do cantor cearense Fagner, que também gravou a música, mas preferiu cantar o poema. O item D, também, né, não é a informação principal, que já está falando que o enterro aconteceu às 17 horas, já está falando do momento do enterro, né, o horário e a quantidade de pessoas, mais ou menos, que passaram pelo funeral. Então, essas três últimas informações aí, elas são informações secundárias, que vêm complementar a informação principal, ok? Então, quem marcou o item A, parabéns. Vamos para o próximo texto? Bom, nós temos esse texto aqui que tem como título Diferença entre Covid-19, gripe e resfriado. Olha aí, o título já vem nos falando isso aí. Covid-19, gripe e resfriado são três doenças distintas causadas por vírus e que desencadeiam problemas respiratórios. Alguns sintomas podem nos ajudar a diferenciar cada uma dessas doenças. Porém, exames são necessários para a confirmação de um diagnóstico. Conhecer os principais sintomas de cada uma delas pode ser um auxílio na tomada de decisões, como procurar ajuda médica de maneira urgente. Vale salientar, no entanto, que, apesar dessas informações serem importantes, não substitui a opinião de um médico. Covid-19, gripe e resfriado são três doenças provocadas por vírus. Entretanto, cada uma delas é desencadeada por um agente etiológico diferente. As três doenças podem ser transmitidas de uma pessoa para outra por meio de gotículas eliminadas pelo doente ao falar, tossir ou espirrar. A transmissão também pode ocorrer por meio do contato com secreção dos doentes, sendo as mãos, por exemplo, um importante veículo de transmissão. No que diz respeito aos sintomas, muitas situações são comuns nas três enfermidades, porém, alguns pontos merecem destaque. A febre, por exemplo, é rara em caso de resfriado, mas pode ocorrer comumente em caso de gripe e Covid-19. A falta de ar, às vezes, ocorre em casos de Covid-19, porém, mostra-se rara no resfriado e na gripe. A Covid-19, a gripe e o resfriado apresentam formas de transmissão semelhantes, portanto, a forma de prevenção também possui semelhanças. Confira as principais maneiras de prevenir-se dessas doenças. Lavar as mãos utilizando água e sabão ou fazer a higienização com álcool em gel. Não tocar nos olhos, nariz e boca sem a devida higienização das mãos. Evitar contato com pessoas que apresentem sintomas como tosse, coriza e febre. Evitar aglomerações quando há o aumento dos casos dessas doenças. Manter o ambiente arejado. Fazer a higienização de objetos usados com frequência, como telefones. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres. Além disso, é importante destacar a importância de, ao espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz para evitar a contaminação do ambiente e a transmissão do vírus para outras pessoas. Okay? O texto é um pouco longo, mas traz informações importantíssimas para nós que estamos vivendo esse momento, não é isso? De pandemia. Vamos para a questão 2. O fragmento que contém a informação principal do texto é A. Covid-19, gripe e resfriado são três doenças provocadas por vírus, entretanto, cada uma delas é desencadeada por um agente etiológico diferente. Será que essa é a informação principal do texto? Vamos ver? Com certeza, não é isso, turma? Veja que essa é a informação principal que o texto traz para nós.
falando aí da Covid, da gripe e do resfriado, e que essas 3 doenças, elas são provocadas por vírus, certo? Item B. Por que o item B não é a informação principal? Quando ele diz a febre, por exemplo, é rara em caso de resfriado, mas pode ocorrer comumente em caso de gripe e Covid-19. Veja que aqui é uma informação secundária. O item C também, né? A falta de ar às vezes ocorre em casos de Covid-19, porém mostra-se rara no resfriado e na gripe. Também é uma informação secundária. Item D, é importante destacar a importância de, ao espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz para evitar a contaminação do ambiente. Vejam que essas informações secundárias, né, que não é a informação principal, são as informações secundárias, elas também são importantes dentro do texto, certo? Ela nos ajuda a compreender melhor o texto, ok? Vamos para a próxima. Leia o texto. A natureza em risco, extinção. Extinguir significa fazer com que uma coisa desapareça para sempre. Essa palavra, infelizmente, está sendo muito usada para descrever a triste situação de muitos animais na face da Terra. Você, com certeza, já ouviu dizer que as baleias, os tigres, as onças estão correndo risco de extinção. Muitas vezes, a extinção é causada pela introdução em uma certa região de uma espécie que não vivia lá. Se essa espécie for agressiva, poderá acabar com os outros animais da região. Por isso, não é aconselhável introduzirmos animais de um certo país em outro, sem antes sabermos quais as consequências que isso pode acarretar. Um exemplo de extinção é o dodô, uma ave grande que vivia na ilha Maurício, no Oceano Índico. Com a chegada dos colonizadores europeus, as populações dessa ave começaram a diminuir. Ela era grande e não conseguia voar, por isso se tornou um alvo fácil para os caçadores. O homem, sem se preocupar em preservá-la, acabou eliminando essa ave preciosa. O último dodô foi visto em 1681. Ok, vamos ver o que a questão nos pede aqui. O assunto principal desse texto é... Bom, vamos aqui analisar. Analisando esse texto, qual é mesmo o assunto principal desse texto? A. Será que o assunto principal desse texto é o significado da palavra extinção? Será que quando o autor escreveu esse texto, será que aqui o assunto principal mesmo que ele quis abordar foi o significado dessa palavra extinção? Não, né? Item B. Será que o assunto principal é a agressividade de algumas espécies? Também não. Item C. Será que o assunto principal é a chegada dos colonizadores europeus? Também não. Então, qual é o assunto principal desse texto? Entender o risco de extinção de diversas espécies, ok? Veja que o título traz já até essa parte aí, a natureza em risco, extinção, né? Embora ele traga lá o significado da palavra extinção, fale da agressividade de algumas espécies, fale da chegada dos colonizadores europeus, mas o assunto principal que o texto aborda é o risco de extinção de diversas espécies. Ok? Se você acertou, parabéns, parabéns para todos vocês e muito obrigada.